Estamos ao vivo na Ecovila Govardhana, segunda-feira, semana maravilhosa de quarentena. Vamos cantar antes de fazer a leitura. Bom dia a todos e a todas. Então vamos lá. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Você podia levar para as idades, trazer para cá, fazer um... Cartalão. Sansaradava na linda louca, Kanaya Karunya, Sansaradava na linda louca, Kanaya Karunya.
Ok, pessoal, todo mundo aí participando, colocando hashtag quarentena transcendental, hashtag fique com Krishna, fica com Krishna. Só para lembrar a todos vocês, né, pessoal especialmente aqui do Facebook, que esse canal vai acabar e eu vou manter apenas o Chandramukha Swami oficial, que é o fanpage, ok? Então daqui a pouco quem está assistindo só nesse canal vai perder essa conexão, então vocês têm que seguir também o Chandramukha Swami oficial. E vamos continuar com a programação, estamos tendo 4h30 da manhã, a transmissão da primeira cerimônia lá de Vrajabhumi, Teresópolis, todos podem participar, quem estiver acordado. 7h15 eu dou aula aqui, 8h15 vai ter aula em Vrajabhumi do bairro também, em seguida, depois dessa aula, temos às 5h30 a aula do Brahma Samhita, que é transmitido também por Vrajabhumi e aqui pela Ecovila Govardhana, e eu dou também palestras às 9h15, né? Então vamos continuar aqui com as nossas leituras. Nós paramos no verso 26, terminei de ler, terminei de comentar, e agora nós vamos ao verso 27, capítulo 9, a morte de Bhishmadeva, canto 1, repitam comigo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antes de ler o verso, só mais uma explicaçãozinha. A gente tem recebido muitas perguntas, né? E não está sendo possível responder a todas. Primeiro porque já estamos talvez há uns 10 dias aqui palestrando e muitas perguntas são repetidas. Já foram respondidas, então a gente pula essas perguntas e sugere que vocês assistam, né, as lives anteriores que estão registradas aqui no Face e também no YouTube agora. Estamos subindo ela para o meu canal do YouTube. E outra coisa, ao invés de hoje à noite eu ler um verso, temos aqui uma equipe, o Ananda Vishnu está anotando as perguntas, então hoje eu vou só responder perguntas. Eu vou olhar as perguntas que não foram respondidas, que são relevantes, e aí hoje à noite eu vou responder perguntas, e provavelmente hoje tenhamos mais perguntas que eu não serei capaz de responder, devido ao tempo que não teremos tanto tempo assim. Aí à noite eu vou responder perguntas, tá? Então é isso. Então vamos agora ler efetivamente o verso 27. Dana dharma raja dharma moksha dharma vibhaga shaha shri dharma bhagavad dharma samasavya sayogataha. Dana dharma, os atos de caridade, raja dharma, atividades pragmáticas dos reis, moksha dharma, os atos para a salvação, vibhaga shaha, por divisões, Shri Dharma, deveres das mulheres, Bhagavad Dharma, os atos dos devotos, Samasa, geralmente, Vyasa, explicitamente, Yogataha, por meio de. Tradução e significado dados por Srila Prabhupada, repitam, por favor. Então ele explicou, por partes, os atos de caridade, as atividades pragmáticas de um rei e as atividades para a salvação. Depois ele explicou os deveres das mulheres e dos devotos, tanto breve quanto exaustivamente. Vou repetir o verso. Então ele explicou por partes os atos de caridade, as atividades pragmáticas de um rei e as atividades para a salvação.
Depois ele explicou os deveres das mulheres e dos devotos, tanto breve quanto exaustivamente. Significado. Dar caridade é uma das principais funções do chefe de família. E ele deve estar preparado para dar em caridade pelo menos 50% do dinheiro ganho com o suor de seu rosto. Não é fácil, né? No Brasil, nas condições atuais, seguir essa regra seria o ideal, mas não é possível. Então, pelo menos, como os evangélicos fazem, né? Não que eles estejam aplicando bem o dízimo, mas eu acho que cai bem todo mundo pensar que, poxa, né? Eu tenho certa habilidade, Krishna diz na Gita que eu sou a habilidade do homem e eu estou de alguma forma obtendo, né, algumas facilidades materiais, vejo que seja pouco, e eu vou reverter 10% para ajudar a expansão da consciência de Krishna. Porque esse é o Dharma, o verdadeiro Dharma do chefe de família, é o que vai purificá-lo. E a gente sabe, né, que dói botar a mão no bolso, né, e doar. Todo mundo é apegado demais. Então, é importante, Prabhupada diz, se você faz caridade, mesmo que não seja diretamente para divulgar a consciência de Krishna, aquilo volta para você. Mas se você faz a caridade, que não seria nem exatamente a palavra caridade, mas ajuda a propagar a consciência de Krishna, doa para o movimento de Srila Prabhupada, por exemplo, que realmente para pessoas que estão levando a sério, não para qualquer um, né? Então isso vai ser multiplicado por 100, você vai receber isso de volta vezes 100. E é incrível, né? Prabhupada disse isso, não é que Prabhupada disse isso com algum interesse, faz parte da cultura védica e a gente vê isso tão claramente na Índia, os indianos sabem disso. Eu me lembro, uma única vez eu saí nas ruas da Índia pedindo doações, porque quando eu tinha tomado sannyasi, né? Então isso faz parte do processo, você sai pedindo doação. E você vê que não tem uma pessoa, por mais miserável e pobre que seja, que ela não vai lá e não deposita uma moedinha assim, porque eles veem, né, as pessoas que estão brahmacharis. Na época eu tinha acabado de tomar sannyasi, eles sabem que a função do sannyasi é propagar a consciência de Krishna e tem que ser mantido pelas outras ordens sociais, né? Então é impressionante como o dinheiro circula na Índia, não fica ninguém guardando, todo mundo doa, todo mundo gasta, todo mundo, né? Evidentemente tem aquelas pessoas que retêm mais o dinheiro, mas quanto mais a gente circular com dinheiro, melhor para todo mundo. E a própria natureza do dinheiro é essa, Lakshmi, é chamada de Chanchala, ela é assim, instável, ela não para em lugar nenhum, né? Mas aqui está sendo dito isso, que um grihasta deve fazer caridade, aqui fala 50%, não é tão fácil, mas pelo menos um valor fixo seria natural isso. O brahmacharya, o estudante, deve executar sacrifícios. Na verdade, né, o sacrifício, a austeridade, é o dharma mesmo do brahmacharya. O próprio nome brahmacharya significa isso. Acharya significa aquele que age através do exemplo. E acharya é a mesma coisa, aquele que age, né? Que executa. E Brahman significa espiritual, plataforma espiritual. Então, o brahmacharya, qual a austeridade dele? Mesmo não estando na plataforma Brahman espiritual, ele age como se ele estivesse. Uma pessoa na plataforma Brahman acorda cedo, adora as deidades, canta japa, estuda os Vedas, serve ao Guru, serve a missão, serve a Krishna e está sempre ocupado. Então, mesmo que um brahmachari não tenha atingido esse estágio, ele age assim, e isso é o sacrifício dele, a austeridade dele, isso faz com que ele avance espiritualmente, né? Então, o brahmachari, o estudante, deve executar sacrifícios, o chefe de família deve dar caridade, e a pessoa na ordem de vida retirada ou na ordem de vida renunciada deve praticar penitências e austeridades. Então, a regra
para uma pessoa renunciada é essa, penitências e austeridades. Mas Prabhupada disse que no movimento de Chaitanya, a ideia não é só nos preocuparmos com o nosso avanço. Isso a gente também se preocupa. Isso é um dos, diríamos assim, um dos trilhos, né? São 2 trilhos. Um trilho é você se preocupar com cuidar de você mesmo espiritualmente, mas especialmente no movimento do Chaitanya, o Dharma do Sannyasi e até do Vanaprastha é propagar a consciência de Krishna. E para isso existem muitas austeridades, né? Viajam o tempo todo, ficam por conta disso. E mesmo os Vanaprasthas, para quem um dia desse me perguntou sobre os Vanaprasthas, isso é uma ordem intermediária entre o chefe de família e o sannyasi. Ou seja, o chefe de família, depois de um tempo, depois de ele já ter se desenvolvido economicamente, criado os filhos já estão grandes, já não tem mais por que continuar nessa paixão, né, pelo desenvolvimento econômico, ele deve entregar tudo para os filhos e deve ter uma renda mínima com apoio dos próprios filhos, né, para se manter, ter uma vida simples, abandonar o gozo dos sentidos, porque de alguma forma a vida familiar é uma concessão para gratificar os sentidos. Tanto é que dentro da vida familiar é permitido o sexo regulado. Na vida do Vanaprastha não, já não tem mais essa atividade sexual, embora o casal permaneça junto, né? Então é de se imaginar, especialmente no nosso movimento, que quem foi Brahmachari ou Brahmacharini, que teve esse momento importante na vida, depois se casa, e aí tem outro tipo de experiência, outro tipo de realização também importante, e aí quando se retira da vida familiar, na ISKCON é muito prático isso. Esse casal deve viajar pelos templos. Deve viajar pelos templos pregando, dando, transmitindo, compartilhando as suas experiências, né? E aconselhando os mais jovens que ainda vão entrar na vida familiar, os perigos da vida familiar e inspirando eles para que eles se mantenham firmes e sérios, independentemente da posição que eles forem ocupar. Então, o Vanaprastha tem essa moral, porque passou por certas fases, né? E, infelizmente, a gente ainda não vê isso muito no movimento. Devotas com uma certa idade, que já estão praticamente como Vanaprasthas, já estão dentro ainda da vida familiar, mas já não estão tão na paixão de atividades econômicas, etc. e tal. Essas pessoas têm que pregar mais. Esses devotos têm que entender, porque isso vai dar um prazer muito grande para eles e vai credenciá-los para chegar também no final da vida, na ordem renunciada e completamente desconectado da vida material e pronto para voltar ao lar, né? Então aqui a gente leu que tanto o Vanaprastha quanto o sannyasi têm como dever, como dharma, executar austeridade, penitência, e como eu mencionei, dentro do movimento, a penitência e a austeridade é para beneficiar os outros. A gente tem que pensar, porque no final das contas a ideia é servir o tempo todo, não servir a si mesmo. Então, nos preocuparmos conosco demais, algo está errado, né? Krishna também vai cuidar da gente. É muito interessante que quando a gente fala em caridade, quando a gente fala em sacrifício, quando a gente fala em penitência, são temas muito profundos, e é curioso porque no finalzinho da Gita, no capítulo 18, Krishna fala um verso que eu aprecio muito. Ele diz que independentemente da posição que uma pessoa esteja, mesmo as grandes almas, mesmo almas liberadas, não devem abandonar essas 3 coisas: caridade, penitência e sacrifício. Não podem abandonar. Obviamente que o tipo de caridade vai ser outro, o tipo de penitência vai ser outro, e o tipo de sacrifício vai ser outro, né? Uma alma liberada, uma alma iluminada, a caridade que ela vai dar é conhecimento espiritual. Mas ela não pode parar de fazer isso. Então, caridade é você se preocupar com o outro. Penitência é você se preocupar com a sua própria purificação. E sacrifício é você se preocupar em servir e agradar diretamente Deus. Então, são situações diferentes, né? Servir aos outros, servir a si mesmo e servir a Deus. Se nós
equilibramos essas três coisas, nos preocupamos com os outros, mas não negligenciamos nosso cuidado. E, acima de tudo, sempre querendo agradar a Deus, aí a gente está numa posição ideal. Isso é o ideal para um devoto. Essas são as funções gerais de todos os ashramas ou ordens de vida no caminho da autorrealização. Na vida de Brahmachari, o treinamento é suficientemente transmitido para que a pessoa possa entender que o mundo, como propriedade, pertence ao Senhor Supremo, a personalidade de Deus. Esse é o primeiro verso do Shri Upanishad. Ishavasyavidam sarvam. Vocês conhecem? Yatkincha jagatyan jagatena chaktena bondita matgridha kasya swidhanam. Tradução? O Senhor Supremo possui e controla tudo e todos. E uma pessoa que entende isso deve aceitar a sua cota e cumprir e ter uma vida simples, aceitando sua própria cota, não ambicionando mais do que aquilo que a providência lhe fornece. Fazer as pazes com seu karma, aceitar, né? Uma vida simples, vou aceitar o que Krishna me der, vou fazer a minha função, vou fazer o meu trabalho, mas no final das contas, tudo é de Deus, tudo é uma propriedade dele, e eu simplesmente não posso tentar explorar a energia de Deus. Então, o Brahmachari simples, né? O Brahmachari tem só 7 malas para servir a Krishna. Estou brincando. O Brahmachari não tem nada, o Brahmachari tem a japinha dele, tem os livrinhos dele, tem uma vida muito simples. Na vida de Brahmachari, isso eu já li. Ninguém, portanto, pode afirmar que é proprietário de algo no mundo. Estamos vendo isso mais do que nunca, né? Desse modo, na vida de chefe de família, que é uma espécie de licença para o desfrute sexual, deve-se dar caridade para o serviço ao Senhor. A energia de todos é gerada ou tomada emprestada do reservatório de energia do Senhor. Né? Tudo vem de Krishna. Portanto, as ações resultantes de tal energia têm que ser dadas ao Senhor sob a forma de transcendental serviço amoroso a Ele. Prabhupada é genial, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Essa energia que a gente tem, o reservatório é Krishna, né? E temos que devolver para Ele. Se a gente fizer isso, esse fluxo vai trazer benefício para nós e vai criar uma harmonia, né, no universo. Assim como os rios tiram água do mar através das nuvens e novamente descem para o mar, analogamente nossa energia é tomada emprestada da fonte suprema, a energia do Senhor, ela tem que retornar ao Senhor. Essa é a perfeição de nossa energia. O Senhor, portanto, na Bhagavad Gita 9:27 diz que tudo o que façamos, tudo a que nos submetamos como penitência, tudo o que sacrifiquemos, tudo o que comamos ou tudo o que demos em caridade deve primeiramente ser oferecido a Ele, o Senhor. Essa é a maneira de utilizarmos a energia que tomamos de empréstimo. Quando nossa energia é utilizada dessa maneira, esta energia é purificada da contaminação dos inebriamentos materiais e assim nos tornamos aptos para a nossa original vida natural de serviço ao Senhor. Então esse é um dos temas mais importantes da Bhagavad Gita e mais esmiuçados. Karma Yoga. Karma Yoga tem uma conexão direta com Jagya, sacrifício. Né? Purificar nossas ações, oferecer toda a energia a Krishna. Isso é Karma Yoga, tudo que nós comemos, todos os nossos planos, nossos relacionamentos, nossa fala, tudo uma oferenda a Deus. Nossa vida tem que se transformar numa oferenda pura a Deus. Isso é Karma Yoga, né? É um estágio avançado. Ontem nós lemos à noite, Prabhupada dizendo que na era de Kali, praticar Hatha Yoga, praticar Dhyana Yoga, praticar Jnana Yoga é difícil, tem muitos obstáculos, mas praticar Karma Yoga e Bhakti Yoga é muito fácil.
Não há obstáculos. Rajya Dharma é uma grande ciência. Rajya Dharma são os deveres dos reis, né? Em contraposição à diplomacia moderna pela supremacia política. Os reis eram treinados sistematicamente a tornarem-se magnânimos e não a serem meros coletores de impostos. Eles eram treinados a executar diferentes sacrifícios unicamente para a prosperidade dos súditos. A gente vê isso nas escrituras védicas do Bhagavata, que os reis faziam sacrifício para beneficiar a população, seus súditos, seus dependentes, e não para si mesmo. Levar os prajas significa aquele que nasce no seu reino, diríamos assim, né? Aquele que nasce. Inclusive, essa palavra é muito usada em relação aos animais. Eles também são prajas. Os animais também nasceram e precisam de proteção, não só os seres humanos, como hoje em dia, infelizmente. Levar os prajas à aquisição da salvação era um grande dever do rei. Tem um verso falado por Kapila Deva no 3º canto do Bhagavatam que diz o seguinte: se você não puder liberar seus dependentes, você não pode nem se casar, nem se tornar um guru, nem se tornar um rei, né? Você tem que ter essa capacidade. Então, o rei, ele tem que ter essa capacidade, não que ele fará isso, mas ele dedicará a sua vida para criar as condições necessárias para que os súditos tenham facilidade em praticar a vida espiritual. Tem que criar esse ambiente no reino. Da mesma forma, os pais devem fazer isso, fazer o sacrifício de criar todas as condições para os seus filhos cumprirem com a meta última da vida, que é o serviço devocional. Inclusive, o avanço dos pais, assim como o avanço dos reis, depende disso. Se os filhos estão avançando, se os filhos estão conseguindo essas facilidades, executando, cumprindo com o papel deles, os pais se beneficiam imensamente. Da mesma forma, se os súditos, os dependentes do rei, estão em condições, estão tranquilos, estão supridos, está tudo bem, e ele cria essa atmosfera também, patrocinando os brahmanas para que eles possam espalhar a consciência de Deus, é assim que o rei fica feliz, é assim que ele avança, é assim que ele progride, né? Quando o pai, o mestre espiritual e o rei não devem ser irresponsáveis quanto a levar seus subordinados ao caminho da liberação final, do nascimento, morte, doença e velhice. Quando esses deveres primários são devidamente cumpridos, não há necessidade de governo do povo pelo povo. Nos dias modernos, as pessoas em geral ocupam a administração por força de votos manipulados, mas elas nunca são treinadas nos deveres essenciais de um rei, o que também não é possível para todos. Nessas circunstâncias, os administradores destreinados fracassam em fazer os súditos felizes sob todos os aspectos. A inversão de valores da Kali Yuga é terrível, porque a ideia é a gratificação dos sentidos e não a felicidade espiritual. Então, o rei que promete gratificação dos sentidos, um rei não, um governante, ele é mais facilmente eleito, né? E se ele cria as condições para que as pessoas desfrutem, né? E muito entretenimento, e muita cultura, e muita gratificação, e muita música, e muita festa, pão e circo, ele é bom. Mas isso é completamente assim, o oposto do que está sendo dito aqui. Obviamente que essa felicidade, a cultura, a música e até o circo pode existir, só que não para simplesmente gratificar os sentidos, mas para ajudar as pessoas, através disso, a se conscientizarem, a serem conscientes de Deus, né? Então, hoje em dia, Deus saiu do centro e a gratificação dos sentidos se tornou o padrão da vida humana e todo mundo vota naquele candidato que vai facilitar e criar as melhores condições para eu gratificar meus sentidos e satisfazer meus desejos pessoais.
Por outro lado, esses administradores destreinados gradualmente tornam-se ladrões e assaltantes e aumentam os impostos para financiar uma administração onerosa que é inútil para todos os propósitos. Na verdade, os brahmanas qualificados destinam-se a dar orientações aos reis para a administração adequada de acordo com as escrituras como Manu Samhita e os Dharma Shastras de Parashara. Um rei típico é o ideal das pessoas em geral, e se o rei é piedoso, religioso, cavalheiresco e magnânimo, os cidadãos geralmente o seguem. Um rei assim não é uma pessoa preguiçosa e sensual que vive à custa dos súditos, mas está sempre alerta para matar ladrões e salteadores. Matar. Os reis piedosos não eram misericordiosos com salteadores e ladrões em nome de uma ahimsa, não violência disparatada. Os ladrões e salteadores eram punidos de maneira exemplar, para que no futuro ninguém ousasse cometer tais contravenções de forma organizada. Esses ladrões e salteadores nunca se destinavam à administração como o são atualmente. Então, hoje os ladrões e salteadores estão no comando. Por quê? Porque esse papo de ahimsa, não violência sentimental, né? Tudo é muito sentimental no mundo moderno. Hoje mesmo eu vi no Instagram, né? E a gente sempre vê, e quando eu vejo isso eu fico, uau, que tristeza, né? Aquelas mensagens assim de autoajuda, dos coachings. Ah, você é perfeito, você é incrível, você é a pessoa maravilhosa. Que isso? E o que eu faço com a minha luxúria, com a minha inveja, com a minha cobiça, com a minha tendência de, eu esqueço, boto tudo isso debaixo do tapete. É isso que as pessoas fazem, né? Isso é podre, sinceramente, isso é uma podridão. Isso é uma enganação mesmo. Esse papo de que, você é perfeito, você é feliz, você... Capítulo 16 do Bhagavad Gita diz isso, que os demônios falam assim, né? Eu sou perfeito, poderoso, feliz, eu não tenho nenhuma desqualificação. Obviamente, a alma é isso, mas não é isso que os coaches estão falando. Dentro de você existe uma alma, uma centelha de Deus que é perfeita, que é feliz, legal. Eu estou dizendo isso, falar você com todo o seu ego, com toda a sua inveja, com toda a sua cobiça, uma pessoa que mente, que engana, que manipula, mas, repita comigo, eu sou perfeito, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. É uma palhaçada. Vamos combinar, isso é uma palhaçada. Quem concorda, joga coraçãozinho. Quem não concorda, não sei. Mas tudo muito sentimental, o mundo não vai chegar a lugar nenhum assim. A gente vai ter que reconhecer mesmo, né, as nossas impurezas e trabalhar e não ficar invernizando ou pintando uma parede que precisa descascar, amassar. Não, eu vou deixar do jeito que está, eu pinto e por uma semana ela está bonita, mas depois ela vai descascar. E vou ter que fazer o trabalho de novo, né? Então tem que haver uma austeridade, um momento de purificação. A gente precisa reconhecer, temos que ter essa humildade. E não ficar todo mundo pintando todo mundo de perfeito e feliz, embora todo mundo tenha inveja, critique, engane, minta, é uma loucura. Continuando, eu não quero ir até muito tarde, já são 8h05, eu queria até parar por aqui, porque 8h15 começa a aula lá em Vrajabhumi, para não roubar, e só vou terminar de ler aqui essa parte aqui, né? O rei típico é o ideal das pessoas... Não, eu já li essa parte, então vou ler mais uma parte. A lei de impostos era simples, não havia coação nem usurpação. O rei tinha direito a tomar uma quarta parte da produção feita pelo súdito.
O rei tinha direito de exigir uma quarta parte da riqueza acumulada por uma pessoa. Ninguém jamais demonstraria má vontade em fazer a partilha, porque, devido à piedade do rei e à harmonia religiosa, havia suficiente riqueza natural, como cereais, frutas, flores, seda, algodão, leite, joias, minerais, etc. Por isso ninguém era materialmente infeliz. Os cidadãos eram ricos na agricultura e criação de animais, e portanto tinham suficientes cereais, frutas e leite, sem nenhuma necessidade artificial de sabonetes e artigos de toalete, cinemas e bares. Prabhupada aqui diz: o rei tinha de cuidar para que as reservas humanas de energia fossem adequadamente utilizadas. A energia humana não se destina exatamente a satisfazer as propensões animais, mas sim a autorrealização. Todo o governo era especificamente planejado para satisfazer este propósito particular. Desse modo, o rei tinha que selecionar apropriadamente o gabinete ministerial, mas não por força de base eleitoral. Então, daqui a pouco vai acabar o Instagram, a gente vai parar. E mesmo se vocês deixarem perguntas, eu prometo que hoje à noite eu vou responder as perguntas de hoje, tá? Não vou ler nada e vou partir para tentar, responder as perguntas de hoje. Os ministros, os comandantes militares e mesmo os soldados ordinários eram todos selecionados por qualificações pessoais, e o rei tinha que supervisioná-los apropriadamente antes que fossem apontados para seus respectivos postos. O rei ficava especialmente atento para que os tapasvis, ou pessoas que sacrificam tudo para disseminar o conhecimento espiritual, jamais fossem desconsiderados. Agora, em itálico, Prabhupada diz o seguinte: o rei sabia bem que a Suprema Personalidade de Deus nunca tolera qualquer insulto a seus devotos imaculados. Esses tapasvis eram líderes de confiança, mesmo dos ladrões e dos assaltantes, que nunca desobedeciam às ordens dos tapasvis. O rei costumava dar proteção especial aos iletrados, aos desamparados e às viúvas do Estado. Medidas de defesa eram tomadas antes de qualquer ataque dos inimigos. O processo de impostos era fácil e não se destinava ao esbanjamento, mas sim ao fortalecimento do fundo de reserva. Os soldados eram recrutados de todas as partes do mundo e eram treinados para deveres especiais. Quanto à salvação, é preciso conquistar os princípios de luxúria, ira, desejos ilícitos, avareza e desnorteamento. Para livrar-se da ira, deve-se aprender a perdoar. Para livrar-se dos desejos ilícitos, não se devem fazer planos. Muito bom, né? De novo, para livrar-se da ira, deve-se aprender a perdoar. Muito bom, né? Para livrar-se dos desejos ilícitos, não se devem fazer planos. Através do cultivo espiritual, somos capazes de dominar o sono. Somente através da tolerância podemos dominar os desejos e a avareza. As perturbações provocadas por várias doenças podem ser evitadas por dietas reguladas. Através do autocontrole, podemos nos livrar das falsas esperanças. E podemos poupar o dinheiro evitando as más companhias. Muito bom também, né? Pela prática de yoga, podemos controlar a fome e o mundanismo pode ser evitado cultivando o conhecimento da impermanência. Poxa vida, né? O mundo tem que ler o Bhagavata. O mundo tem que ler Prabhupada. Não tem outra saída. A vertigem pode ser dominada pelo levantar-se, e os falsos argumentos podem ser rebatidos pela verdadeira comprovação. A tacarelice pode ser evitada pela gravidade e o silêncio. Pela coragem podemos evitar o temor. Podemos obter conhecimento perfeito através do cultivo do eu. Devemos estar livres da luxúria, avareza, ira, sonho, etc., para realmente alcançar o caminho da salvação.
Quanto à classe das mulheres, elas são aceitas como um poder de inspiração para os homens. Sendo assim, as mulheres são mais poderosas que os homens. Olha só para o Prabhupada aqui falando, em pleno mês das mulheres, né? Terminando bem o mês das mulheres. Acho que podemos colocar essa frase aqui hoje no Instagram. Quanto à classe de mulheres, elas são aceitas como um poder de inspiração para os homens. Sendo assim, as mulheres são mais poderosas que os homens. O poderoso Júlio César era controlado por Cleópatra. Essas mulheres poderosas são controladas pelo recato. Isso é muito importante, né? As mulheres pensam que vão controlar os homens pela luxúria, elas vão controlá-la pela castidade. É assim que as grandes mulheres controlam os homens, sem se envolverem com a lei do karma. Se for pela luxúria, ambos vão para o inferno. Portanto, o recato é importante para as mulheres, uma vez que essa válvula de controle seja afrouxada, as mulheres podem acarretar estragos à sociedade sob a forma de adultério. Adultério significa a produção de filhos não desejados, conhecidos como Varna Sankara, que perturbam o mundo. O último item ensinado por Bhishmadeva foi o processo de comprazer ao Senhor. Todos nós somos servos eternos do Senhor e quando esquecemos essa parte essencial de nossa natureza, somos postos em condições materiais de vida. O processo simples de comprazer ao Senhor, especialmente para os chefes de família, é instalar em casa a deidade do Senhor. Concentrando-se na deidade, a pessoa pode progressivamente continuar seu trabalho rotineiro diário. Adorar a deidade em casa, servir ao devoto, ouvir o Srimad Bhagavata, residir no lugar sagrado e cantar o santo nome do Senhor são todos itens pouco dispendiosos, através dos quais podemos comprazer ao Senhor. Assim, o avô explicou o assunto a seus netos. O avô é Bhishmadeva, né? E os netos eram os Pandavas e os sobreviventes da batalha de Kurukshetra. Um significado maravilhoso de Srila Prabhupada, que hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de comentar um pouco mais e responder as perguntas de vocês. Então, como eu disse, eu não vou me estender, agradeço a participação de todos e lembrando que daqui a pouco começa a aula do Srimad Bhagavata. Vocês devem entrar no Facebook do Ashram Vrajabhumi, ok? E podem fazer as perguntas, se vocês quiserem, registrem as perguntas, coloquem os hashtags, que agora eu vou mostrar para vocês as deidades, vou dar o Darshan de Gornitai para vocês. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Gornitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai.